Que a graça e a paz esteja com todos, presbítera Vânia, que todos sejam muito bem-vindos, que Deus possa abençoar esse nosso tempo virtual de reflexão e oração. Nós vamos dar início com uma oração, pedindo a Deus que nos dirija, o Espírito Santo que nos conduza. É a primeira vez que nós estamos aqui no Insta, até então a gente usava apenas o YouTube. Seja bem-vindo, Brunão, Reverendo Bruno, meu amigo GG, Gerivaldo também por aqui. É a primeira vez que a gente usa esse canal. Nas outras ocasiões nós usamos o YouTube. O YouTube é muito bacana, mas é preciso que todo mundo esteja num lugar só. Quem vai ministrar a palavra, quem vai ministrar louvor, quem vai orar, quem vai dirigir. E aqui não, cada um na sua casa pode ser convidado a participar. Daqui a pouco eu vou convidar a Manu, eu espero que eu saiba fazer isso. Senão Manu me manda uma solicitação. E a gente, cada qual na sua casa, pode participar, fica mais interativo. Lá no YouTube, por vezes fica muito monótono quando só tem eu para poder estar ministrando, orando. Não tem louvor, porque infelizmente eu não tenho esse dom maravilhoso de tocar e de cantar. Mas curva a sua cabeça, vamos orar, vamos pedir a nosso Deus que nos abençoe. Paizinho querido, nós te agradecemos por essa oportunidade rica de celebrarmos e agradecermos por todos os gestos e as manifestações de cuidado que o Senhor tem dispensado a nós. Temos sido como igreja muito abençoados, ó Pai, nesse período de quarentena, nesse período de escassez, nesse período de muita luta. Nossa comunidade está caminhando debaixo da paz que vem do Senhor, debaixo da proteção e da graça que vem do Teu trono. E nós te louvamos. Apesar das dificuldades e lutas, meus irmãos gozam de boa saúde, cada qual está conseguindo sobreviver com dignidade nesses tempos de tanta dificuldade. Então, ó Pai, começamos esse tempo de oração e de busca à Tua face, agradecendo, erguendo uma oração de louvor e gratidão a Ti, ó Pai. Como nós temos sido abençoados nesses dias, como a nossa igreja tem sido privilegiada e abençoada pela Tua misericórdia e pela Tua generosidade nesses dias, Senhor. Grandes são os benefícios dispensados a nós. Por isso nós te louvamos, ó Pai, por isso nós te agradecemos e te pedimos que o Senhor possa conduzir esse momento de reflexão de maneira muito inspirada, que a palavra, que o cântico, que a oração possa tocar profundamente o nosso coração e que assim possamos terminar esse tempo virtual de reunião ainda mais fortalecidos para dar sequência à nossa caminhada como igreja. Seja conosco, seja com cada irmão que vai participar, seja com cada irmão que vai acompanhar, possamos todos ser rica e poderosamente visitados pela Tua graça. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Olha, já temos 30 presentes aqui na nossa live. Sejam todos muito bem-vindos. Meus amados, vamos nos debruçar sobre a palavra de Deus. Vamos ler o texto que se encontra lá em 1 Pedro, no capítulo 9, versículo 10. Estou olhando aqui para o lado porque meu tablet está aqui e o meu roteiro, a minha colinha está aqui. Nossos cultos de oração lá na igreja sede, no templo, são cultos temáticos. Nós sempre escolhemos um tema e desenvolvemos a nossa experiência de oração em torno daquele tema. E o tema de hoje é consagração. Nós vivemos um período de reclusão forçada e nada mais propício do que aproveitar esse tempo especial para estarmos mais próximos do coração de Deus. Há quem diga que é um tempo desperdiçado, é um tempo assim que está sendo jogado no lixo, é um ano que está sendo anulado da nossa história, que 2020 pode ser riscado da nossa biografia, mas não é bem assim. Se Deus está permitindo que tenhamos um tempo maior de solitude, de enclausuramento, Ele também quer nos dar oportunidades de crescer e de amadurecer. Então vamos falar um pouquinho, vamos orar um pouquinho sobre consagração. Esse tempo de reclusão forçada é uma oportunidade de Deus para que haja consagração na nossa vida. E diz assim o texto de 1 Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Nós somos um povo consagrado, separado. Ser santo, na acepção da palavra, é ser separado, é ter sido escolhido por Deus para ter um uso especial. Tudo na vida tem uma finalidade, tem um propósito, mas a Igreja de Cristo ela foi consagrada, ela foi escolhida, ela foi separada para um uso especial, para ser usada na missão, no reino de Deus. Então, todos gozam desse status de santo, de consagrado, de separado. Mas além dessa condição estabelecida e consumada, que todos nós gozamos de sermos santos, também temos que buscar intensamente uma experiência de consagração, uma contínua experiência de consagração, porque outra dimensão da consagração, da santificação, é a dimensão processual, é um processo que se estabelece ao longo da caminhada. Vamos cada vez mais nos santificando a partir de uma relação com Deus. Já somos esse povo aqui que tem uma condição honrosa, que foi separado, que foi consagrado, que é propriedade exclusiva de Deus. Mas não podemos sentar nessa posição e nos tornarmos pessoas indolentes, preguiçosas, que não se esmeram para buscar mais consagração. E o culto de hoje tem como propósito nos permitir refletir um pouquinho e experimentar mais da consagração e da santificação que vem da parte de Deus. Amém? Gi está informando que a presbítera Edna está assistindo. Que coisa boa, que coisa abençoada. Manu está por aí? Deixa eu ver se eu consigo incluir agora a Manuzinha. Onde é? Não. Aqui? Talvez. Tenham paciência comigo, porque é a primeira vez que eu tento manusear essa ferramenta. Manu, manda uma solicitação aí. Vamos ver se a gente consegue. Tem como você mandar uma solicitação para entrar na live? Porque eu não estou conseguindo achar aqui o mecanismo. Aí, visualizar. Ah, que legal. Está sendo inserido em nossa live. Aguardando o Manu. Daqui a pouco o Manu vai entrar e ministrar louvores. Aê! Seja bem-vinda, Manu. Deus abençoe. Estou emocionado que deu certo. Porque no meu nível de ignorância tecnológica, conseguir fazer isso é uma vitória maravilhosa. Seja bem-vinda. Ministre ao nosso coração, que Deus possa lhe usar também. Boa noite, gente. Tá. Vamos lá. Tá ouvindo bem? Quem estiver ouvindo bem, dê um joinha aí para saber se o som tá saindo.
me derramar. Dizer que preciso me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és amoroso, me derramar. Dizer que te amo, me derramar. Dizer que preciso me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és dizer que és formoso. Amém, amém. A presbítera Helena Mara se encontra na nossa live. Manu, já já te chamo, viu? Certo, tá bom. A presbítera Helena vai orar conosco, nos convidando a uma experiência de confissão. Tim, sua mãe está no seu Insta? É com você que ela vai ou ela está com seu pai? Não, não. Diga aí, Tim. Sua mãe vai entrar com o Insta do seu pai? Deixa eu ver se eu localizo ele aqui. Marcão, manda uma solicitação pedindo para entrar então, porque seu amigo ainda não é muito prático nessa parte de convidar pessoas. Aqui. Ela já está online. Pronto. Agora sim. Graça e paz. Oremos com a presbítera Helena, então, que vai nos conduzir numa experiência de confissão. Oremos. Deus bendito, Pai amado, louvado e exaltado, Senhor, seja o teu nome. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque em meio ao caos que está lá fora, nós temos a certeza que o Senhor caminha conosco. Que o Senhor é um Deus fiel que cuida. Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos em comunhão uns com os outros, através dessa live. Amém, Senhor. E nesse momento, Senhor, a tua igreja, reconhecendo que é pecadora, reconhecendo, Senhor, que não tem te agradado com os teus atos, com os seus comportamentos, vem a tua presença, Senhor, para te suplicar o perdão para os nossos pecados. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos ajuda, Pai, a fazer a tua vontade. Amém. Nos ajuda, Senhor, a viver a tua palavra. A ter uma vida, Deus, que onde quer que estejamos, possamos estar apontando para ti. Ó Senhor Deus, nesse momento queremos suplicar que o Cordeiro Santo possa estar nos lavando e nos purificando de todo o mal. E com a certeza que os nossos pecados, Senhor, foram perdoados, nós queremos te agradecer e suplicar que teu Espírito Santo continue fazendo a obra. Só Ele pode fazer em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Deus abençoe, Helena. Obrigado. Deus esteja abençoando o povo dele. Amém, meus irmãos. Vamos, nesse momento, mais uma vez, com a Manuzinha. Cadê a Manu? Já acho ela aqui.
Manu já vai entrar para, mais uma vez, nos conduzir num cântico de adoração. Tá melhor o som assim? Agora sim, tá mais limpinho. Tá, beleza. Glória ao Filho, glória ao Filho de Deus, glória ao Filho, glória ao Filho de Deus, glória ao Filho, glória ao Filho de Deus, Jesus. Louvor e glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder, só Ele é digno. Glória ao Filho de Deus, Jesus. Glória ao Filho, glória ao Filho de Deus, glória ao Filho, glória ao Filho de Deus, glória ao Filho, glória ao Filho de Deus, em Jesus. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder, força, só Ele é digno. Glória ao Filho de Deus, Jesus. Jesus, Jesus. Amém. Obrigado, Manuzinha. Que Deus te abençoe. Amém. Meus irmãos, como é de praxe, nós também aproveitamos as nossas reuniões de oração de quarta-feira para estudar, refletir um pouquinho mais a fundo um trecho da palavra. E o texto que eu separei para que a gente possa extrair uma reflexão nessa noite é Levíticos capítulo 20, Levíticos capítulo 20, a partir do verso 7. A partir do verso 7, que diz assim: Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Como eu inicialmente dizia, a santificação ela é uma condição estabelecida e pronta para aqueles que já foram lavados e remidos com o sangue de Jesus. Todavia, dentro de nós, ainda existe uma natureza muito tendente ao mal, muito inclinada ao pecado. E se não buscarmos uma comunhão íntima com Deus, se não buscarmos uma experiência de consagração, de nos separarmos cada vez mais para a honra e glória dele, dificilmente conseguiremos praticar as verdades, os princípios, os valores do Evangelho de Cristo. A santificação, ela é fundamental na vida do cristão. E aqui no texto de Levítico, nós temos algumas pistas interessantes para pensar e refletir sobre santificação. A primeira coisa que fica evidente no texto é que essa experiência de busca de santificação, ela não é para se parecer, ela não é para ostentar uma aparência de uma pessoa espiritual, de uma pessoa religiosamente perfeita, bem construída, uma pessoa bem formatada do ponto de vista religioso. O texto aqui de Levíticos nos fala que buscar a santificação
é para ser santo. É para buscar cada vez mais ter uma essência santificada. E não uma aparência hipócrita, uma aparência de que tem algum tipo de mudança e de modificação na sua vida, mas que, na verdade, nada mais é do que um condicionamento religioso, um condicionamento social, mas não uma transformação profunda da nossa essência, da nossa alma, do nosso coração. O texto diz: procurem santificação para ser santo. A espiritualidade cristã, ela basicamente foca no ser. No ser. O nosso Deus quer que tudo o que aconteça de novo dentro de nós aconteça de dentro para fora. Seja algo que comece nas estruturas mais íntimas e profundas da nossa psique, da nossa alma, da nossa racionalidade, da nossa espiritualidade e transborde na vida. Santificação não é algo que você tenta ao longo da sua caminhada cristã praticar, fazer, para que socialmente você tenha uma aparência de um indivíduo cristão, religioso, evangélico, protestante, presbiteriano e reformado. Santificação é uma experiência contínua de elevação, de busca do sagrado, para que ele possa nos santificar de dentro para fora, para que a gente possa ser efetivamente alguém mais parecido com Cristo, alguém que tenha de fato muito da vida, do modo de enxergar a vida que Jesus tinha. Quando a gente tenta se condicionar, quando a gente tenta, de algum modo, se policiar religiosamente, não funciona. Em algum momento, a nossa inclinação para o mal vai vir à tona, em algum momento, a nossa propensão a praticar aquilo que desagrada a Deus vai vir à tona. Então, buscar santificação por meio de disciplinas espirituais diversas, leitura da palavra, oração, jejum, uma experiência de engajamento na obra, uma experiência de praticar mais aquilo que Deus nos ensinou, é alguma coisa que mexe com a estrutura profunda do nosso ser. Não mexe apenas com algum elemento mais estético, alguma coisa mais da nossa aparência. Quando a gente está numa profunda experiência de santificação, nós naturalmente, de uma maneira mais espontânea, conseguimos nos parecer com Cristo. Não fica uma coisa fake, forçada, não fica uma coisa assim, bastante teatral, como é comum a gente ver no comportamento e na vida de muitos religiosos. Uma coisa forçada, artificial, alguma coisa que parece que não é natural, não é próprio, é alguma coisa que está sendo forçada a partir de um condicionamento comportamental. Já a santificação não. Flui de dentro aquela vida, aquela generosidade, aquela capacidade que Jesus tinha de acolher, perdoar e amar. Portanto, santificação, segundo Levíticos, é para ser, não é para parecer. Não é para você se vestir de um personagem religioso e a partir dessa personalidade religiosa que você adota publicamente, nos espaços públicos, parecer que é santo. Buscar a santificação é buscar a santificação para que o nosso Deus possa fazer um trabalho cirúrgico, minucioso, lá no recôndito da nossa alma. Não à toa, o salmista, quando busca a face de Deus, diz, olha, esquadrinha, sonda, faz um trabalho assim de varredura dentro das estruturas psicológicas, de valor, de princípio do meu ser, porque eu quero, de fato, experimentar santificação, eu quero viver aquilo que é proposto na revelação, eu não quero tão somente aparentar para as pessoas enxergarem em mim o reflexo de um religioso, eu quero, de fato, ser. E isso é muito perceptível no testemunho de um cristão, quando ele, de fato, vive uma experiência de santificação. Isso é perceptível, é muito natural, é muito espontâneo. São pessoas que nos levam a gozar paz. É impressionante como alguém que vive uma experiência de santificação e comunhão com Deus transborda em paz na vida do seu próximo, do seu semelhante. É aquele tipo de pessoa que quando o seu coração está aflito, está perturbado, está angustiado, você quer estar perto, você quer ouvir alguma coisa dele, você quer receber alguma coisa dele. Porque, naturalmente, a comunhão daquele indivíduo com Deus é tão intensa
que ele transborda de Deus na nossa vida, ele transborda da presença de Deus na nossa vida. Então, santificação, segundo aqui o texto de Levítico, já no primeiro versículo que foi lido aqui, no versículo 7, é santificai-vos e sede santos. É para ser, não é para parecer, não é para assumir uma persona religiosa, que essa persona religiosa, primeiro, ela não funciona em tempo integral, ela falha muito. Alguém já disse que é possível fingir, mentir, aqui, acolá, mas o tempo todo você não consegue. Quando você não é de fato alguém que vive santificação, que vive comunhão com Deus, você vai se trair, você vai evidenciar um comportamento de ordem violenta, grosseira, egoísta, um comportamento ou uma fala que não se parece nada com Jesus. Mas quando as pessoas efetivamente são discípulas de Jesus, que vivem seguindo, comendo as poeiras das chinelas, das sandálias do Mestre, aí sim nós conseguimos, o maior tempo possível, fazer com que o outro veja e receba de Jesus através das nossas vidas. Então, santificação e consagração é para ser. Tem muita gente que se consagra para um dia específico. Um pregador que tem a missão de levar uma palavra a uma plateia mais exigente, ele vai dar uma palestra, aí se consagra, para que naquele dia ele se sinta muito pronto e preparado. Tem gente que vai enfrentar um chefe, vai enfrentar um momento ali de intensa provação, ele vai estar na berlinda, e diz, não, preciso me consagrar, eu preciso me preparar especialmente para essa ocasião. Eu creio numa vida de consagração. Eu acredito que quando nós diariamente, cotidianamente, temos disciplinas espirituais e temos uma predisposição de permitir que Deus trabalhe em todo o nosso ser, sem reservas, sem criar fortalezas, sem criar nichos dentro da nossa alma que Deus não possa entrar, que Deus não possa mexer, que Ele não possa modificar, quando a gente de fato diz, Senhor, todo o meu ser está disponível para o Senhor trabalhar, a nossa vida é de consagração. E aí nós estamos razoavelmente preparados e prontos para qualquer situação, para qualquer prova, para qualquer momento, por mais melindroso, por mais dramático, por mais difícil que seja. Então, consagrar-se é algo para a vida, é algo para ser alguém mais parecido com Jesus. Eu não acredito que, tendo aqueles encontros, aqueles flertes esporádicos com Deus, alguém consiga ter uma vida de consagração. Se lembrando ocasionalmente de Deus, se lembrando ocasionalmente que Ele existe, que Ele tem preceitos, que Ele tem vontade, que Ele tem desejos para a nossa vida, eu não acredito que isso estabeleça uma caminhada, uma vida de consagração. Consagração é um processo. Santificação é um processo. A cada dia a gente consegue vencer algum tipo de fantasma, algum tipo de elemento pecaminoso, algum espinho que está ali incomodando na nossa carne, que ainda nos faz lembrar que somos gente e gente que tem uma natureza pecaminosa. A cada dia a gente vai vencendo isso, a gente vai, no espírito, sobrepujando esses elementos que insistem em nos arrastar de volta para o lamaçal do pecado, que insistem em nos trazer de volta para uma experiência antiga de vida, que o Espírito Santo claramente já nos revelou que não serve. Consagração é para ser. O texto também nos fala que a consagração nos leva a uma experiência de acolhimento da vontade de Deus, da verdade eterna. A expressão guardar os estatutos, guardar a palavra, guardar os preceitos de Deus, diz respeito a um acolhimento. Aquilo que Deus nos revela que é a sua vontade não é algo que esteja alinhado com a nossa vida anterior pecaminosa. Acolher de fato, internalizar de fato, permitir que Deus grave os seus estatutos, tatue a sua palavra no nosso coração, é um processo que também exige santificação. Somente com um coração santificado, a gente consegue ter entendimento claro de que aquilo que Deus está nos revelando é uma verdade eterna que deve ser acolhida absolutamente, de maneira irrestrita, na nossa interioridade, no nosso coração.
Somente se santificando é que a gente consegue acolher o que vem de Deus como palavra genuinamente vinda da parte de Deus. Enquanto não há santificação, existe uma resistência. Lá no nosso íntimo, nosso ego, nosso eu, fica dizendo, mas existem alternativas, não é a única possibilidade, não é a única proposta, não é o único jeito, não é o único meio, não é o único caminho. Existem possibilidades, existe uma multiplicidade de visões que podem ser levadas em consideração. O nosso ego tenta nos convencer de que dentro de nós, na nossa condição pecaminosa, existem possibilidades de viver e de ter uma vida digna de modo paralelo àquilo que Deus revelou ao nosso coração. E não existe. Por isso, guardar, internalizar, gravar, tatuar no coração a vontade de Deus só com santificação. Enquanto não nos santificamos, ouvimos aquilo que vem do Evangelho de Cristo como algo interessante, algo a ser considerado, algo bonito. Com muita frequência eu me deparo com pessoas que tecem elogios ao ensinamento de Jesus. Olha, o que Cristo ensinou é fabuloso. Ele era um homem sábio, era um mestre, era um homem de sabedoria. Mas entre esse entendimento intelectual e racional de que o que tem na palavra tem algum proveito, e de fato dizer, não é que tem algum proveito, é a única possibilidade de agradar e glorificar a Deus. É acolher, é gravar no coração, é permitir que as palavras, que muitas vezes são letra morta, cresçam e vivifiquem dentro de nós de uma maneira muito poderosa. Isso só é possível com santificação. Só buscando a Deus, só lendo as Sagradas Escrituras na presença de Deus, é que a gente consegue finalmente reconhecer que não existe outro modelo, não existe outra possibilidade, não existe uma alternativa. Ou vivemos família segundo os padrões de Deus, ou vivemos uma vida profissional segundo os padrões de Deus, ou vivemos uma vida relacional, em geral, com amigos, com pessoas diversas, segundo os padrões de Deus, ou nós não conseguiremos nem agradar a Deus, nem agir de maneira correta, humana com o nosso próximo, e tampouco nós vamos honrar a dignidade que nos é própria da condição de seres feitos em imagem e semelhança de Deus. É apenas quando nós admitimos que o que vem enquanto revelação divina para o nosso coração, que é a verdade eterna, que é a única base sólida para ser construída uma vida, um projeto de vida, somente quando nós acolhemos isso, é que é possível caminhar com Deus de uma maneira muito integral, de uma maneira muito apaixonada. Enquanto a gente fica com aquele sentimento de que existem propostas, mesmo os cristãos muitas vezes têm esse sentimento, não, existe uma maneira intermediária, mais suave, existe um evangelho mais light, existe uma proposta não tão radical, que não exija de mim sacrifício, renúncia, entrega de maneira tão visceral quanto muitas vezes os pregadores estabelecem. Somente quando a gente entende que aqui existe uma base sólida, inquestionável, absoluta de preceitos para que a gente possa construir, pavimentar o nosso caminho, é que a gente de fato aí está sim, caminhando com Deus, vivendo o discipulado, o seguimento de Jesus. Então santificar-se é necessário para que aquilo que o Espírito, porventura, já tem muitas vezes soprado ao nosso coração, olha, isso é o que Deus quer para a sua vida, essa é a vontade de Deus para a sua vida. Apenas santificando-se é que você consegue finalmente acolher a vontade de Deus para a sua vida. Enquanto isso, você é um ser relutante, você é um ser que ainda esperneia, você é um ser que ainda fica tentando criar argumentos diante de Deus. Eu conheço muitos cristãos que tentam argumentar com Deus, indiretamente. Eu, enquanto pastor que ouve, que com muita frequência recebe pessoas no gabinete, escuto as pessoas me dizendo coisas que elas queriam dizer para Deus. Elas tentam justificar comportamentos, elas tentam justificar alguns erros, algumas falhas. E essa justificativa, para mim, diante de mim, na verdade ela queria dizer para Deus, olha Deus, a bem da verdade, eu não faço o que o Senhor manda, mas eu não faço o que o Senhor manda por isso, porque é por aqui, é por ali, porque tem outras possibilidades. Enfim, as pessoas querem
se justificar diante de Deus, ao invés de simplesmente se renderem e acolherem e guardarem aquilo que Deus diz. Esta é a minha vontade. Viva! Estabeleça um projeto de vida pautado nesses e nesses valores, nesses e nesses preceitos. Só com santificação a gente cai na real. Só com santificação a gente finalmente diz, não tenho que relutar mais, não tenho que espernear. O que eu tenho é que me render diante de Deus. É por isso que o autor aqui de Levíticos diz, portanto, santificai-vos e sede santos, não apenas se pareçam santos, sejam santos. Pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos. E guardar não é memorizar num exercício intelectual, de memorizar textos bíblicos, de memorizar trechos longos da palavra. Acho bonito quem tem esse dom de memorizar as Sagradas Escrituras, de recitar as Sagradas Escrituras. A minha memória não é muito boa. Eu cito com dificuldade alguns trechos mais conhecidos e que marcam a minha espiritualidade. Mas não é um exercício de memorização pura e simplesmente. Não é aquele decoreba. Guardar é internalizar como verdade absoluta, como verdade eterna e inquestionável a palavra de Deus. E isso só é possível com santificação. Sem santificação, a gente vai ter sempre um contato meramente intelectual, teórico. Eu leio, eu passo pelas páginas das Sagradas Escrituras, tentando acrescentar conhecimento, de algum modo ampliar aquilo que eu já sei da Bíblia. Mas existe um momento crucial na vida de um servo de Deus, em que ele busca a consagração, que ele se coloca na presença de Deus muito quebrantado, de uma maneira sobrenatural, verdades que eu já li, que eu já conhecia, que eu decorei, elas entram na minha espiritualidade, na minha interioridade, de uma maneira tão viva, que aquilo passa a ficar arraigado de maneira tal, inseparável no meu ser, que aí sim eu posso considerar que eu acolhi a vontade de Deus. É isso que nós conseguimos quando nos consagramos, nos santificamos. A palavra, ela é guardada, ela é selada, ela é internalizada de uma maneira muito definitiva dentro de nós. Mas o texto também nos chama a uma experiência de consagração e santificação com o objetivo de ter prática, de ter obediência. Guardar a palavra, acolher e aceitar e se render diante da verdade absoluta do Evangelho de Cristo é fundamental. Todavia, isso deve redundar, isso deve ter como desdobramento a prática. E o texto diz, e cumpri-os. Em outras versões, tem versões mais contemporâneas que vão dizer, e praticai, e aplicai. Aplicar. Ter de fato uma experiência de vivência daquilo que Deus estabeleceu como verdade eterna para as nossas vidas. Santificação produz engajamento, produz serviço. A santificação, na sua forma mais genuína, produz um crente muito disposto a arregaçar as mangas, a se engajar no reino de Deus. Aquela santificação que me faz ficar assim, muito puro, mas distante da seara, distante da vida, do chão da vida, não tem propósito algum. Aquele crente purista, aquele crente que se acha assim, mais santo que os demais, porque entrou dentro de uma bolha que ele acha que está lhe guardando das impurezas do mundo, aquele crente que acha que santificação é se trancar dentro de um quarto e não manter contato com as pessoas que têm suas fragilidades, as suas enfermidades, essa santificação não é bíblica. O crente genuinamente santificado, ele não tem medo de tocar no impuro, porque nós aprendemos com Jesus que quem de fato é separado, é santificado, tem comunhão com o Pai, ele não corre o risco de se contaminar. Pelo contrário, ele toca as pessoas e gera purificação e gera transformação na vida daqueles com quem ele estabelece um contato. Portanto, Gil está dizendo que está travando muito. Pode ser a internet dele. Os demais aí dêem um feedback. Eu acho que deve ser a internet dele. Pelo menos aqui. Para mim está ótimo, Gilson. Ana Paula disse, Gilson, é a internet. Mas, retomando o raciocínio, quando a gente vê Jesus,
que era extremamente consagrado e santificado, tinha uma vida full time, em tempo integral na presença do Pai, quando nós observamos o modo como ele vive a sua santidade, ele não tem medo de tocar em ninguém. Ele não tem receio de manter contato com qualquer tipo de pessoa, porque ele entende que ele é capaz de santificar, ele é capaz de purificar, de trazer renovo, de trazer dignidade para as pessoas que porventura estejam sendo oprimidas e massacradas pelo pecado. Só que na contemporaneidade, muitos crentes, muitos religiosos dos nossos dias querem se proteger, querem se blindar, querem ficar dentro das paredes da igreja, quando a igreja ainda funcionava, querem ficar ali naquele ambiente que supostamente é protegido de contaminações, de valores e princípios pecaminosos do mundo, querem ficar reclusos a um círculo de amizade. Tem gente que defende que só posso ter amizade com crente. Os meus amigos todos têm que ser crente. Tem gente que quer ficar recluso à sua família, só fico ali naquele ambiente doméstico, é com aqueles que eu me disponho a manter contato. Todavia, Jesus tinha amigos dos mais diferentes segmentos. Ele mantinha contato com pessoas de lugares que eram rotulados de indignos, de impuros, de pecaminosos, de sujos. Enfim, Jesus, enquanto Filho de Deus, absolutamente consagrado e separado para a missão, ele não tinha medo de ir ao encontro de toda sorte de pecadores. E ele nos orientou que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. E ele disse, é impossível fazer isso sem que a gente se coloque nos lugares mais escuros possíveis para brilhar a luz dele, a luz do evangelho e do reino dele. É impossível que a gente dê gosto, a gente verdadeiramente consiga dar sabor a essa terra sem que a gente se coloque nos lugares insossos, nesses lugares onde não tem sabor, onde a vida perdeu o sabor porque o pecado roubou o brilho, roubou o valor e a dignidade da vida. Nós, igreja contemporânea, devemos nos consagrar, mas devemos nos consagrar para servir. Devemos nos consagrar para nos inserirmos na sociedade, fazendo a diferença, levando a beleza do Evangelho de Cristo para esse mundo tão carente de amor, de misericórdia, de graça, de generosidade, de perdão, de partilha, de humildade. Existe muita arrogância, muita petulância, muito ímpeto de grandeza. E a igreja tem um evangelho belo na sua singeleza e na sua simplicidade. Mas nós não podemos enclausurar, enjaular o evangelho de Cristo nos nossos ambientes religiosos, supostamente hermeticamente fechados e impossíveis do pecado e do mal tocar. Pelo contrário, temos que ter amigos, temos que ter relacionamentos nos mais diferentes lugares e segmentos. Então, consagração para ir para a seara, para ir para o campo. E os campos estão brancos, disse o nosso Senhor, fazendo menção a esse tempo que está pronto para colher essas vidas diversas que pelo sofrimento, pela tristeza, que pela opressão estão ali desejosas de receber o evangelho da libertação, estão prontas para serem colhidas para o reino de Deus. Isso exige consagração. Sem consagração, nós não temos nem desejo de servir, e quando vamos servir, fazemos de maneira carnal e pouco frutífera. Consagração para o serviço. Esse é o nosso chamamento. É isso que a palavra nos desafia nessa noite. Você está em casa, às vezes murmurando porque não tem podido sair para trabalhar. Alguns estão trabalhando, alguns estão aí exercendo suas atividades laborativas, mas, por enquanto, pelo que as autoridades têm estabelecido, a maioria se encontra em casa. Ao invés de reclamar e de murmurar, separe esse tempo para se consagrar. Mas não faça isso sem foco. Não faça isso com o objetivo religioso de se mostrar, de ter algum tipo de aparência de santidade. Faça isso porque você quer ser um seguidor de Jesus autêntico. Faça isso porque você quer que finalmente essas verdades constrangedoras do Evangelho de Cristo seja guardada, seja arraigada, seja entramada, seja incrustada no seu íntimo. Faça isso porque você quer servir, porque você quer ser usado por Deus, você quer ser instrumento da graça de Deus.
esse é um tempo de consagração, mas não é uma consagração para aquele objetivo, para aquela finalidade de vaidade religiosa. Nada mais triste do que um religioso vaidoso. Nada mais triste do que um religioso que tem necessidade de se mostrar, ostentar, dizer que é superior, achar que ele tem um valor em si mesmo que não seja o evangelho e a presença de Deus superior aos demais. Nós não temos nada que nos distingua em termos intrínsecos, na nossa própria humanidade, aos demais. Somos tão pecadores e tão falhos quanto, mas existe em nós a presença do Espírito Santo de Deus. No dia em que nos rendemos diante de Cristo, operou-se em nós o milagre, a coisa sobrenatural da união com Cristo. Então o nosso valor é Cristo em nós. E nada mais triste do que um religioso vaidoso achando que é ele. São os seus modos especiais de cultuar, a maneira como ele consegue louvar, orar, adorar, enfim, a sua experiência cultica, ou mesmo o modo como ele não faz, o modo como ele é habilidoso em estabelecer uma lista longa de não faço, não faço, não faço, abster-se de uma série de práticas. Nada mais triste do que um cristão que acha que não fazendo, se mantendo longe de determinadas coisas, ele já está se santificando. Não. Não fazer é o mínimo. Não fazer é uma obrigação de um servo preguiçoso. Quem apenas não faz é aquele que enterra os seus talentos. É aquele que diz, Senhor, eu sei que o Senhor é um Senhor muito severo, então eu enterrei meus talentos para não ter risco de perder. Aí Deus diz, não era isso que eu queria de você. Eu queria que você multiplicasse, eu queria que você se engajasse, eu queria que você manifestasse o brilho do Evangelho, o brilho do Reino no mundo. Consagre-se. Consagre-se porque esse tempo é tempo de consagração. Quando tudo voltar àquilo que nós chamávamos de normalidade, nós temos que estar mais prontos a executar a missão de Deus nesse mundo. Amém? Que Deus nos abençoe. Agora nós vamos orar nesse propósito com a pastora Ana. Pastora Ana, me dá um sinal de vida aí, para que eu possa... aqui ela. Para que eu possa lhe convidar para orar. Vamos orar com a pastora Ana, aguardando pastorinha. Pastorinha está por aí, ok? Amém, ela está chegando. Talvez a transmissão fique um pouco ruim, porque tanto eu quanto ela estamos usando a mesma internet. Mas eu creio que ela está chegando. Pastorinha, já lhe ouço? Eu estou aqui. Estamos apenas lhe ouvindo, mas não estamos lhe vendo. Mas não tem problema. Mas é um problema crônico com o meu celular e o seu... Só um minutinho. É um problema crônico que o celular dela e o meu tem. Nós não conseguimos ser enxergados quando alguém nos convida para uma live. Então, pastora, mesmo sem que haja a sua imagem, ore por nós nesse tocante que ouvimos a palavra. Senhor Deus e Pai, glorificado seja o teu nome. Senhor, eu te louvo pela possibilidade que o Senhor nos dá de aprender a tua palavra. A tua palavra é doce, mesmo quando nos confronta, porque o Senhor nos ensina com amor a caminhar nas boas obras que o Senhor mesmo preparou para a tua igreja. Amém. Ó Pai querido, Deus amado, todo-poderoso, nos faz acordar nessa noite escura que a humanidade está passando, para que quando o sol da justiça brilhar amanhã, estejamos aptos a transformar este mundo num jardim. O Senhor colocou na mão da humanidade sementes, e esse momento de consagração, de busca, é para que possamos aprender a plantar as sementes do Evangelho no mundo. Não vivendo uma vida de aparência, mas de santidade verdadeira, genuína, baseada na palavra. Ó Deus eterno, poderoso, grande eu sou, nos ensina a ser santos, porque só o Senhor é santo. Se o Senhor nos ensinar, saberemos caminhar, mas dá-nos ouvidos abertos para ouvir
e uma consciência nova. Dai-nos a mente de Cristo, porque sem a mente de Cristo nós ouvimos essas palavras e não entendemos que somos pecadores e precisamos de transformação. Dai-nos, Senhor, o coração quebrantado para que possamos reconhecer as nossas falhas. Nós temos pecado por atos, palavras e omissões. Mas agora, Senhor, te pedimos, levanta as nossas cabeças, nos coloca em pé, para que possamos fazer a tua vontade no mundo. Trazer a realidade do reino dos céus para esta terra. Uma terra que geme, uma terra que sofre. Nos ensina a te amar sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos, Senhor. Se assim fizermos, seremos felizes. Homens separados para a felicidade de ser sal e luz numa terra que está se regenerando. Amém, Jesus. Dai-nos, Senhor, do teu Espírito, porque sozinhos não conseguiremos fazer isso. Dai-nos a luz do Espírito, para que vejamos, Senhor, onde estamos plantando os nossos pés e o que temos feito. Nessa noite que recebemos uma palavra tão desafiadora, Senhor, nos curvamos ante a tua face e suplicamos, Senhor, transforma a nossa vida, transforma o nosso ser e enche-nos do teu amor por Cristo. Amém, Senhor. Amém, amém. Obrigado, pastora Ana. Não te vimos, mas te ouvimos e fomos abençoados por sua intercessão. Que Deus lhe abençoe. Quer dar um tchau pro pessoal? Eu agradeço a oportunidade, que todos continuem recebendo a palavra de vida e que nesses dias em que estamos enclausurados, vocês possam louvar mais, orar mais e compartilhar mais aquilo que tem recebido de Deus. Que o Senhor os abençoe. Amém. Beijão. Meus amados, vamos ter também agora. Esse negócio aqui de live, eu não entendo muito bem, mas teve uma hora que eles derrubam a gente. Eles encerram. Quando a gente começa a falar demais, eles nos removem. Mas eu creio que temos tempo hábil ainda. Eu vou convidar aqui agora a nossa irmã diaconisa Zami, se eu localizá-la aqui. Zazá. Aqui, Zélia Apóstolo. Estamos aguardando a Zélia Apóstolo. Ela já vai chegar, está chegando. Oi, Zazá. Oi. A Zazá não, né? Ouvindo? Tá, tô lhe ouvindo. Não posso incorrer nesse erro de tanta informalidade. A presidente da MASD, a nossa irmã Zélia, vai nesse momento trazer uma palavra sobre o projeto, a campanha que a mesa, eu insisto em chamar mesa, a nossa antiga mesa diaconal está promovendo, e depois que ela falar um pouquinho, ela vai interceder pelos necessitados. Pronto, vou tentar falar bem rápido para se completar a hora, né? Todo mundo poder entender o recado. Falando em serviço, irmãos, a diaconia, eu também ia falar mesa diaconal, a diaconia, junto com as igrejas da igreja, nós vamos promover a arrecadação de alimentos, de materiais de higiene. Nós vamos estar com a igreja aberta, sexta e sábado, dias 24 e 25, depois no final de semana seguinte, 1º e 2 de maio também. Então serão duas sextas e 2 sábados, né? Para a gente fazer a arrecadação. Vai ser assim, arrecadação drive-thru. Você pode passar, deixar na porta da igreja, que sempre vai ser 2 pessoas, certo? Para poder receber a sua doação. Você pode entregar os alimentos perecíveis, pode entregar o material de higiene lá na igreja. Você pode fazer doação em dinheiro, na conta da igreja. Se você não tiver acesso à conta da igreja, pode falar com um dos diáconos, que a gente até a conta a gente está liberando para que vocês possam fazer o depósito e nós vamos fazer depois do encontro de contas para todo mundo estar sabendo. Começou a contagem regressiva. Então é o seguinte, certo, pessoal, para a gente não terminar correndo, vai encerrar e eu vou reiniciar com a nossa irmã Zami. Por favor, não vão, porque esse recado que ela tem para nos dar é muito importante. Então eu vou encerrar e vou reconvidar vocês, ok? Aê, estamos de volta. Eu aprendi agora que para ter 1 hora eu tenho que ser muito disciplinado na reflexão.
para a gente não ter esse problema de encerrar assim, assodadamente. Então, na próxima quarta, hora que tiver faltando assim, uns 10 minutos para nossa hora, alguém vai fazer um sinal de fogo, um sinal virtual de fogo, dizendo, pastor, pare de falar que a gente tem que fazer um encerramento. Então, já temos já 25. Conclua o seu recado. Recomece. Vamos lá, então, pegando o gancho do final da mensagem, né, falando em consagração para o serviço, né, nós queremos convidar toda a comunidade a se juntar, né, a diaconia para servir ao próximo. Nós temos alguns alvos e precisamos de vocês para que esses alvos sejam alcançados. Obviamente que a gente, quando fala em arrecadação, a gente pensa nas famílias da igreja, né, que estão precisando, pensamos nas famílias das nossas congregações também e queremos ir mais além. A gente quer abençoar outras famílias de fora da nossa comunidade. Claro. Né? Mas para isso nós precisamos que toda a igreja colabore. Os irmãos podem colaborar entregando alimentos, entregando kits de materiais de higiene, né? Até roupas, se quiserem entregar, a gente também vai receber. Serão 2 finais de semana, sexta e sábado. A gente vai começar essa sexta agora, 24 e 25 de abril. Depois o final de semana seguinte, 1º e 2 de maio. Dia 1º é feriado, dá para todo mundo fazer o drive-thru. Passa lá na frente da porta da igreja, a gente recebe a doação, entra, né? E você vai ter que passar com o seu carro, não pode parar. Você faz o seu ato de amor e segue adiante, certo? Não pode, por mais que você esteja com saudade dos irmãos da igreja, não pode parar para ficar conversando. Tem que seguir, vamos seguir as regras, né? E você passa, deixa sua doação e segue adiante. Tá certo? Estaremos de luva e máscara, né? Para que ninguém fique constrangido, todo mundo possa doar. Então, vocês já sabem, nós temos vários alvos, começando com um pequenininho aquele lá na igreja, mas a gente quer expandir e precisamos de vocês, tá certo? São dias difíceis, né? Nós sabemos que várias pessoas estão sem fonte de renda, porque vivem, principalmente as pessoas que trabalham na área de serviços, né? E nós precisamos ter essa empatia pelos nossos irmãos que estão sofrendo, que estão necessitando. São várias pessoas e a gente quer, como igreja, ser relevante nesse momento. Então, precisamos de todos vocês. Se você está longe, eu já recebi doação de irmãos que estão distantes. Eu vi, não sei se entrou nessa live agora, mas na anterior eu já vi gente que já doou. Ele está aí, da outra live ele já doou. Né? A gente vai fazer o encontro de contas. Toda doação que eu recebo, até na minha conta pessoal, estou repassando para o tesoureiro da diaconia. Então, vocês não se preocupem que teremos todo o cuidado e toda a lisura com as ofertas que entrarão para... Porque, assim, como não sabemos quais são os ingredientes que virão, a gente vai precisar completar com o que faltasse. Todo mundo só dá café, a gente vai precisar comprar as outras coisas. Né? Então, se você está distante, se você não tem condições de entregar lá na igreja, se você quiser que a gente pegue na sua casa, entre em contato com qualquer um dos diáconos, que a gente também vai ter esse trabalho de casa em casa, né? Então, é isso. Lembrando, 2 finais de semana, por favor, nos ajudem, compartilhem. A comunicação fez uma arte linda, está no Instagram da igreja. Por favor, compartilhem, né? Ficou linda. Tá de parabéns o pessoal. Então, é isso. Não, vamos abençoar Samaria. Queremos abençoar todos os cantos da terra, né? Então, precisamos de vocês. E compartilhar, né, Zami? Porque hoje, por exemplo, teve uma pessoa que aqui no meu Insta, ela viu a campanha que eu compartilhei e ela manteve contato com você para fazer a doação dela. Então, a gente pode ser muito útil também divulgando. Eu nem conhecia essa pessoa. Eu conversei com o pastor Rodrigo e quero doar. Nem conhecia, mas ela fez o depósito. Né? Então, tem a conta que é no Banco Bradesco, que eu não sei de cor, mas deixa eu ver se eu acho aqui em algum lugar. Enquanto você acha aí, eu não consigo, aqui não tem como colocar nada, mas enquanto você coloca aí, o Gilson deu aqui um recado muito importante, ele é o nosso vice-tesoureiro. Essa oferta para a campanha, faça questão de compartilhar com a diaconia,
quem depositar na conta da igreja, porque senão pode se confundir com as contribuições que a gente recebe para as despesas gerais da igreja, né? Então, tem muita gente que está mandando contribuição, oferta, dízimo, para as despesas gerais da igreja. Quem fizer uma oferta para essa campanha específica, compartilhe aí com a diaconia, mande para você, olha, esse valor foi para a campanha, porque senão pode se confundir a tesouraria pode se confundir, né? Isso. Manu tá lembrando, eu tô vendo aqui a mensagem, que o número da conta da igreja está no post, né, de divulgação. Isso, Da campanha. é verdade. Então, pessoal, quem tiver dúvida, pode entrar em contato conosco, da diaconia. Essa campanha, na verdade, nasceu no coração aí de Manu. Ela procurou a gente, da diaconia. O senhor vai tocando em outros diáconos, né? Graças a Deus, a nossa igreja é diaconal. Vários irmãos têm me procurado até para orar por outros, se preocupando. Zami, você lembrou de fulano? Então, nossa igreja tem esse cuidado uns com os outros, graças a Deus, né? Que todos nós temos tido essa preocupação. Então, vamos contribuir. Tá certo, pessoal? Amém. Então, ore por nós, ore pelos necessitados. Tá certo. Oremos, né? Senhor Deus, Pai amado, continuando em tua presença, nós louvamos e agradecemos o teu nome, Senhor, porque tu és santo, tu és digno de todo louvor. Nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui tu tem nos ajudado. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu tens sido nosso refúgio forte e fortaleza em meio a toda essa tempestade, Senhor. Amém, Mas nós Senhor. sabemos que há várias pessoas que estão precisando, Senhor, de alimento, precisando, Senhor, de apoio, de carinho, de atenção. Tenha misericórdia, Senhor. Senhor, há instrumentos teus, meu Deus, na vida dessas pessoas. Eu te peço por essa campanha, Senhor, que nasceu no coração de uma jovem e ela nos procurou a diaconia para que nós pudéssemos trabalhar, Senhor, por todos, em prol da nossa comunidade, em prol de outras pessoas, em prol de quem nós nem conhecemos, ó Pai. Nós queremos abençoar várias pessoas. Nós te pedimos que o Senhor toque no coração de muitos, meu Deus. Que eles confiem na lisura que nós teremos com a arrecadação, que eles confiem que nós teremos todo o cuidado com todo o valor arrecadado, Senhor, que será revertido na tua obra, Amém, Senhor. Senhor Jesus. Será revertido para Amém. aqueles que precisam, Senhor. Há tantos que estão, Senhor, desempregados. Há tantos que estão passando fome, meu Deus. Há tantos que estão precisando, Deus. E nós queremos, ó Pai, fazer algo por eles. Então, nos ajuda, Amém, nos Senhor. toca no coração da tua igreja, toca no coração daqueles que vão receber o post, toca no coração daqueles que vão conhecer alguém que sabe dessa campanha, ó Pai. Nós entregamos nas tuas mãos, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos use para chegarmos a quem precisa, Pai. Amém, Fica Senhor. conosco. Tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia das nações, Senhor. Todos aqueles que estão precisando, todas as nações, Senhor, precisam de Ti. Nós clamamos por elas, ó Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê uma noite de paz e fique conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Obrigado, Zá. Beijão. Beijo. Meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto virtual. Que bênção que nós tivemos uma boa participação. Quando cortou da primeira comunicação para essa segunda, alguns irmãos não voltaram, mas tivemos, na maior parte do tempo, um bom número de pessoas participando da nossa live. E o objetivo é estimular a oração, a consagração, mesmo distantes fisicamente. O objetivo desses nossos encontros virtuais é que não deixemos de nos estimularmos mutuamente ao engajamento, ao serviço, à santificação. A comunhão ela é muito rica para nos trazer à memória qual é o nosso papel aqui nesse mundo, para nos rememorar qual é a nossa missão aqui nesse mundo. Quando nós não temos experiências de ajuntamento, é muito normal, é muito natural que a gente vá perdendo foco, a gente começa a se preocupar, a se distrair com outras coisas. Então é muito rico, é muito importante que quando tiver esse tipo de momento virtual da igreja, tentemos participar. E eu peço aos que estão aqui que compartilhem, que tragam para outras pessoas o conhecimento de que a igreja está se reunindo, a igreja está se juntando virtualmente. Aqueles que você percebeu que não entrou aqui na live do culto de quarta, mande uma mensagenzinha, olha, agora a igreja está fazendo lá no Insta um momento de oração. No domingo, também quando
eventualmente você estiver ali já bem próximo de começar o culto e ver que foi compartilhado o link, repasse o link para outras pessoas, porque nós precisamos, enquanto igreja, permanecermos unidos apesar de fisicamente distantes. Amém? Vamos sermos despedidos com a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus Pai e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre nossa comunidade IPI de Aracaju, repouse sobre toda a igreja, sobre toda a comunidade de discípulos espalhados pela face da terra, que tem perseverado em levar o Evangelho, em viver o reino, em ser um sinal visível da presença do reino de Deus na terra. Que essa bênção alcance a nós todos, na nossa condição frágil e humana, que essa bênção alcance aqueles que ainda não conhecem o Altíssimo, não têm uma experiência com Deus, que essa bênção alcance todos aqueles que estão sofrendo nesses dias maus. Que haja consolo, que haja refrigério, que haja verdadeira cura nesses dias de tanta enfermidade e de tanta tristeza. É a bênção que rogamos e já impetramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Qualquer coisa, mande uma mensagem lá no Zap. O meu lema é: vejo rápido, demoro um pouquinho a responder, mas sempre respondo. Qualquer coisa, ligue para mim também. Eu disse domingo que eu estou redescobrindo a função do celular para falar. Ligue para mim e a gente bate um papo e vê o que podemos fazer. Aliás, tem muita gente na igreja disponível, tem muita gente que está desejosa de manter um contato mais próximo. Eu tenho certeza que ninguém vai ficar triste se você ligar para ele. Não ligue na hora do almoço, não ligue na hora do soninho pós-almoço, porque quem está de quarentena redescobriu o valor de dormir um soninho depois do almoço. Mas ligue num horário propício, porque nós vamos ter, com certeza, uma experiência rica de troca de experiências e de consolo mútuo. Amém? Que Deus nos abençoe. Fique em paz na sua casa, em nome de Jesus. Beijão, meus irmãos. Deus abençoe.